Boa noite, meus queridos. Aqui, professor Wilson de Oliveira, e hoje eu quero discorrer com você, fugindo um pouco à regularidade, eu quero discorrer com vocês sobre casamento na terceira idade, ou na melhor idade, que eles falam. Os prós e os contras de um segundo casamento, né? Os prós e contras do segundo casamento, na média ou na melhor idade. Assim falando, eu justifico a minha fala pelo grande número de pessoas que estão aí, 40, 50, 60, né, anos, 65, 70, que estão aí, irmãos, querendo uma possibilidade, precisando, nem é querer, é precisar de um novo casamento, mas cheio de estereótipos, cheio de pensamentos, né? Vai dar certo, não vai, né? E querendo receber respostas. Então, nós, para falarmos de casamento, a gente tem que voltar lá em quem fez o casamento, né? Lá em Gênesis 2,18 está escrito, né? Seguinte: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, queridos irmãos, foi lá no Éden que Deus tomou a decisão de fazer uma disjuntora para o homem, alguém que lhe correspondesse e lhe fizesse companhia, não é mesmo? Hoje em dia, arrumar alguém é fácil, que te corresponda, porém, é difícil. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus, depois a gente faz um comentáriozinho. A Bíblia diz lá em Gênesis de 20 a 24 o seguinte: e Adão pôs os nomes em todo gado e aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão e disse: Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne. Então, queridos irmãos, nós vemos desde o princípio o cuidado do Criador, a preocupação do Criador em não deixar o homem só. Infelizmente, hoje o que vemos é a maioria dos homens, né, só. Mas acontece que Deus não criou ninguém para ficar sozinho, e eu admito isso. Por um tempo eu relutei, mas agora eu admito que realmente o homem precisa. Antes a pessoa falava assim, mas antes sozinho do que mal acompanhado. Hoje a gente pode até falar, mas antes mal acompanhado do que sozinho. Deus me livre. Glória a Deus. Então, a preocupação, esses versos aí, versículos, né, de Gênesis 2, de 18 até o 24, nós vemos a preocupação de Deus em não deixar o homem só. E a preocupação de Deus em arrumar para o homem uma mulher segundo o coração de Deus. Você vê, irmãos, muito claro aqui que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então, irmãos, enquanto Deus fazia a mulher, o homem estava, né, adormecido. Talvez, irmãos, para não interferir no plano de Deus. Tem casamentos, Deus diz assim, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas tem casamento, irmão, que Deus não ajuntou, foi o homem, foi a conveniência do homem. Então a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe seu próprio pecado, queixe-se das suas más escolhas.
Aleluia, eu não tenho nada para queixar de Deus em referência ao meu casamento. Por quê? Foi eu que escolhi, irmãos. Foi você que escolheu. Então, se tem alguma coisa errada, procura consertar, porque o errado é você. E quando chega na minha idade, a pessoa está careca de saber disso. Amém? Então, Deus teve a preocupação de não deixar o homem só. Por isso, ele arrumou, aleluia, da carne do homem, da carne, né, do homem, fazer uma mulher. E a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-ão a uma mulher e serão uma só carne. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Muitos casamentos também, a propósito aqui, saindo um pouquinho do assunto, muitos casamentos não dão certo exatamente porque a pessoa não deixa o pai e a mãe, não deixa o irmão, não deixa tudo. Em vez dele cuidar do marido, ele vai cuidar do irmão, vai cuidar do sobrinho, vai cuidar da mãe, vai cuidar do pai e deixa o marido de lado. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Tem mulher que faz questão de dizer, esse cara é pegajoso, o homem diz, essa mulher é pegajosa demais, mas Deus fez para isso mesmo, para ser pego mesmo, é carne da carne. Amém? Não é para separar. Então, glória a Deus, ossos dos seus ossos, carne da minha carne, não é? Essa união foi proposta por Deus. E a união proposta por Deus foi uma só carne para sempre. Uma só carne para sempre. Aleluia! A união proposta entre homem e mulher por Deus entre homem e mulher, foi uma só carne e vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Depois, irmãos, com o passar do tempo, nos tempos de Abraão, no casamento de Isaac, propriamente, que a gente vê na Bíblia a respeito de casamento, veio a Ketubá, o casamento por interesse, ou a cerimônia pública do Kiddush Ketubá, o que é um contrato de noivado, ou festa do cálice, estabelecendo o dote, né? Então, Deus fez o homem lá com amor, por amor, para ajudar e tal. E já o homem, na pessoa de Abraão e de Ló, que eram os pais dos noivos, fizeram um casamento arranjado, um casamento, né, comercial. E a coisa começou a descambar a partir disso aí. Então, glória a Deus. Em Gênesis 24, 42, nós vemos que para casar com Rebeca, Isaac entregou a Labão 10 ciclos, ou seja, 126 gramas de ouro. Eu não sei quanto vale 126 gramas de ouro hoje, mas eu acho que deve valer aí bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro, viu? Então, isso se chamou o dote, né? O dote. Então, já o Jacó trabalhou 7 anos, mais 7 anos por Lia, mais 7 por, né? Mais 7 por Raquel, para conseguir casar, não é mesmo? Então, o casamento, a partir de Abraão, começou a ser por arranjo, né? E claro que um casamento por arranjo, né? Por dote, essas coisas, certamente não vai dar certo, né? E lá em Deuteronômio 24, 1, 4 e Mateus 19, 7 e 9, nós já vemos, né, o surgimento do divórcio, né? Na lei mosaica, lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, já está o divórcio, falando sobre divórcio. Então, já começou, irmãos, se fosse aquele casamento, que Deus fizesse lá um casamento para sempre, né, não tinha problema, mas aí já surgiu o homem reclamando da mulher, a mulher reclamando do homem. Aí Moisés instituiu o seguinte: quando um homem, olha só como é que era machista a sociedade antigamente, quando um homem se casar quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se ele não achar graça em seus olhos, porém encontrar nela alguma coisa indecente,
far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Bastava o homem olhar, né? Se a mulher olhasse o homem de cara feia, ó, vou te dar a carta de divórcio e você não tem direito a nada, certo? Se a mulher não satisfazesse o marido na cama, ó, no outro dia carta de divórcio, né? Aí é por isso que as mulheres são obedientes, né? Era obediente aos homens, porque realmente sofria, meus irmãos. O homem tinha todo o poder, antigamente tinha esse negócio, não. Então, sociedade machista mesmo, né? Então, aquela mulher, e diz o verso 2, estou lendo em Deuteronômio, né? De 1 a 4, verso 2 agora. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lá entregar na sua mão e despedir de sua casa, ou este último homem que a tomou assim por mulher vier a morrer, se aparecer o primeiro, não vai poder casar com ela outra vez. Então, seu primeiro marido, aquele primeiro marido, se acontecer alguma coisa com o segundo, se o primeiro vier, né, querer ela outra vez, não vai poder. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu por herança. Quer dizer, o Senhor estabeleceu que Moisés estabeleceu, né, segundo Deus, que se eu casar com uma mulher e ela mostrar algum defeito e me olhar de cara feia, eu podia largar ela. Não é mesmo? Alguma coisa indecente, me responder, por exemplo, eu podia mandar ela embora tranquilo. E ela ia, casava com eu, dava carta de divórcio, ela podia casar de novo. Tá aqui, certo? Ela casa com outro homem. Só que ela só não podia casar de novo comigo. Ela não podia voltar a ser minha mulher. Tem muitas mulheres aí que separam, eu faço divórcio aqui, mulher separa e depois vem em casa outra vez com o mesmo homem. Mas não podia, não. É abominação. O Senhor dizia isso, viu? Então, essa sugestão do divórcio, né? E a coisa era muito dura. Mas em Eclesiastes, nós vemos, irmãos, a chegada de Salomão. Salomão romantizou, o escritor de Eclesiastes, que eu creio que seja Salomão, ele romantizou e valorizou o casamento, tornando, né, trazendo amor e companheirismo para dentro do matrimônio. Você vê lá nas bodas de Canaã, você vê o livro de Cantares, beije-me ele com os beijos da sua boca, porque o seu amor é maior que o meu. Antigamente, no tempo de Moisés, não tinha essas baboseiras, essas novelas aí, todas são mentirosas, viu, irmão? Que não tinha esse negócio, não. O homem usava a mulher normalmente para ter filho e para se satisfazer. Não importava se a mulher se satisfazesse ou não. O homem, era o dono e tal e coisa, né? Mulher hoje em dia pega o boi, vocês, mulheres, peguem um boi, viu? Como dizia lá no Rio. Por quê? Porque vocês têm tudo, mandem tudo. Antigamente queria ver a mulher levantar a voz com o marido, não podia. Ele mandava embora na mesma hora, viu? Então, vamos lá. Em Eclesiastes 4, 7 a 12, como eu disse, Salomão romantizou a coisa, não é mesmo? Quem é esta que vem encostada, né, amorosamente, o ombro do seu marido e tal, aquelas poesias todas, isso aí foi Salomão, porque também ele teve 1000, né, tinha que que falar mesmo, falar mais e fazer pouco, né, porque eu acho que ninguém dá conta de 1000 mulheres, não, mas vamos lá. Então, ele romantizou, né, começou a fazer as festas, as coisas festivas, mais alegre no casamento, como as bodas de Canaã mesmo, lá em João, no 2, de 1 a 11, você vê, João 2, de 1 a 11, você vê como é que foi aquelas bodas lá de Canaã, como é que foi festivo, como é que foi animado, não é mesmo? Glória a Deus. Então, né, tanto que Jesus foi no casamento. Mas na Idade Média, o casamento não passava de simples negócio, voltou a ser negócio. Na Idade Média.
o casamento passou a ser assim, que a Bíblia, né, automaticamente a Bíblia foi traduzida para o latim, e a latim era uma língua uma língua morta, né, porque não... Então, essa tradução aí, ninguém conhecia a Bíblia, os padres também proibiam a pessoa de ler a Bíblia, a pessoa não conhecia a verdade, e as pessoas não estavam libertas. Então, na Idade Média, o casamento não passava de um simples negócio entre famílias. Simples negócio. A família de lá era rica, a família daqui era rica, casava os dois filhos, às vezes até de menor, para unir as duas famílias, para se tornar a força mais poderosa daquele lugar. Amém? Casamento, um dia o casamento foi assim, certo? Então, tanto é que o empregado, por exemplo, o empregado de uma fazenda, vamos só, de um feudo, né? Que naquela época eram os senhores feudais. Então, o empregado de um feudo, quer dizer, de uma propriedade ou de uma fazenda, se ele quisesse casar com uma outra empregada que tinha por ali, ele não tinha que pedir o pai dela, não, ele tinha que pedir o senhor. E se ele não tivesse nada para dar, certo? Ele só podia, ele podia casar, mas a primeira noite da mulher era com o patrão. A lua de mel era com o patrão, minha filha, era com o senhor feudal. Tudo isso às vistas da igreja que não fazia nada, né? A igreja estava morta. Está lá em Apocalipse que aquela igreja estava morta, estava doente, estava morta. A igreja de Tiatira estava doente. A igreja de Sardes estava morta, né? Então, a gente não vai nem entrar nesse detalhe. Mas na Idade Média, o casamento não passava de um simples negócio. Negócio de família. Viu? Então, já no século XX, na Idade Média foi assim, não vou entrar em detalhes, já no século XX, o casamento foi totalmente banalizado e virou um misto de paixão carnal, fuga, exibicionismo, interesse sexual e financeiro, aceitando-se várias formas de contrato, né? União estável, sociedade de fato, não sei o que é, para dar, você entendeu? Além da certidão de casamento, né? Aceitando-se várias formas de contrato em lugar da sagrada certidão de casamento. Porque lá, quando Isaac foi casar, foi a mesma coisa, né? Então, aquele Ketubá, né? Esse Ketubá era a pessoa disse que antigamente não tinha certidão de casamento, mas antigamente tinha uma coisa chamada Ketubá, Kiddush. Era o quê? Uma certidão de casamento. Era um papel de casamento, um contrato. E naquele contrato colocava tudo que especificado aqui. Você vai dar tanto, você vai tratar a mulher assim, você vai ser assim, você vai ser assado, certo? Então, aquilo ali era guardado e entregue aos noivos no dia do casamento, certo? Então, era uma coisa comercial também, né? Era uma coisa interessante. Então, isso aí voltou na Idade Média, viu? Voltou e, né, destoando-se, agora já no século XX, né, destoando-se do amor que tinha lá na igreja, né, nos casamentos, né, de cristãos até então, aquilo descambou, viu? E devido, né, a facilidade de sexo, a exibição carnal, a fuga, né, o interesse sexual e financeiro, né, aceitando-se várias formas de contrato de casamento ao invés da sagrada certidão. Devido a tal facilidade, a maioria dos casamentos amargam até hoje o triste fracasso, destoando-se totalmente de sua função original lá do Éden e aquela função amorosa que o pregador deu lá, né? Glória a Deus em Eclesiastes. Então, eu estou entrando no final, certo? Pior de tudo é que quando o casamento fracassa, né, em sua última etapa, separando homens e mulheres com mais de 50 anos de idade, que praticamente não têm esperança, nem temperância para enfrentar um novo matrimônio, né? Para muitos, esta será a mais difícil tarefa da vida,
né? Pois o sofrimento e a perda de confiança, filhos, condições sociais e financeiras, vão influir diretamente no casamento, no próximo relacionamento, no próximo casamento, no segundo casamento. Então aí já estamos falando de nós. Para os servos de Deus, o sofrimento se torna pior. Um segundo casamento se torna pior, porque eles conhecem, o servo de Deus conhece a verdade e sabem que Deus não fez o homem e a mulher para viverem sós. Vejamos o que diz Eclesiastes 4, 7 a 12. Diz assim, ó. Outra vez, olha só, irmão, você que vive sozinho, você que, não quero mais casar, porque está precisando, né? Mas não quer. Então, veja bem, ó. E eu prestei muita atenção nisso aí, viu, irmãos? Quando o pregador fala, primeiro a ouvir sou eu, porque eu falo perto de mim, falo dentro de mim. Então, ó, outra vez, diz o pregador, no 4, versículo 7. Outra vez voltei-me e não tem e vi debaixo do sol, e vi vaidade debaixo do sol. Outra vez voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, que está sozinho. Não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa o seu trabalho dia e noite. E também seus olhos não satisfazem com riqueza, nem diz, para que tanto trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Significa que quem trabalha demais já é rico, tem muita coisa e começa a trabalhar e não liga para nada, e não quer um novo compromisso com nada, não quer um novo relacionamento, não quer dividir essa bênção com ninguém, não quer dividir essa alegria com ninguém. É pecado. Se eu sou rico e quero desfrutar essa riqueza só para mim, é pecado também, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, vai no verso 9 aí. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá o outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. E se alguém prevalecer contra os dois, contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, irmãos, essa palavra aí é maravilhosa. Nós estamos vivendo isso. Eu vivo pessoalmente isso aí. Porque, irmãos, às vezes a gente está sozinho, tem até condições, mas pensa assim, meu Deus, eu vou quebrar a cara outra vez? Eu vou pegar uma pessoa, né, que tem filhos, vou pegar uma pessoa que já tem compromisso, eu tenho meus filhos, como é que vai ser? E tal, e começa a pensar mais nos outros do que neles. É isso que certa pessoa tem me falado, sabe? Realmente, o Wilson pensa mais em você. Eu estou falando isso por causa de mim, irmãos. Então, vejam bem, a palavra aponta para né, a palavra de Deus, né, claro, ela aponta, as pessoas estando nessa situação, a palavra aponta para o novo casamento. Mas o medo de nova decepção tem deixado muita gente a viver só. Sobretudo os homens maiores de 60 anos e mulheres de mais de 50, porque a mulher mais de 50 anos já é considerada velha. O homem com mais de 60 é considerado velho. Então, a seletividade, busca por pessoas mais jovens, tem agravado muito a situação dos idosos e divorciados ou separados, pelo menos nesse país. Viu, irmãos? É ser seletivo demais. Porque eu sou velho, mas eu quero uma menina nova. Porque eu sou velha, mas quero um gatinho, né? É o que mais se vê. Então, nesse contexto, do lado da mulher, a mulher vaidosa por natureza, né? A mulher vaidosa por natureza, mas que normalmente envelhece primeiro que o homem. A mulher pode ser vaidosa do jeito que for, mas ela envelhece primeiro que o homem. Então essa mulher vai buscar nos centros estéticos,
e de harmonia facial, corporal, né? O milagre do rejuvenescimento, né? Enquanto os homens se preocupam com mais, né, virilidade, sonhando com as novinhas, com o fim, né? O fim dessas duas opções pode ser trágicos, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Temos visto todos os dias na TV. Temos visto, né, irmão? Aquela mulher que busca nas clínicas aí um monte de coisa e acaba cortando a cara toda e ficando cortada e ficando pior do que estava, mais mochibenta do que estava, né? E vê o homem também, ele fica lá, né, atrás de novinha, né? O homem, por exemplo, ele não pensa muito em arrumar a cara e arrumar o corpo, não. Ele pensa mais em arrumar a virilidade. Ele quer estar, né, daquele jeito. Então, o homem pensa mais na virilidade, mas às vezes toma muito Viagra, acaba se ferrando, né? Então, temos visto na TV todos os dias desastre dessa natureza, né? Homem e mulher, né? O homem e a mulher apostaram muito no casamento. Vamos ver, aquele homem, aquela mulher que apostou muito no casamento, viveu 20 ou 30 anos com seus respectivos companheiros, mas agora, traído por seus próprios egos, porque quis aproveitar coisa que não era para aproveitar, quis fazer coisa que não era para fazer, acabaram separando, né? Traindo seus próprios egos. E agora são obrigados a enfrentar a velhice sozinhos. Só sabe quem vive sozinho, irmão? Como se enfrenta a velhice sozinho? Quem está enfrentando essa velhice, certo? Então, os filhos, cada um tem suas vidas. E alguns poucos se importam com os pais. E por mais realizados que sejam na parte financeira e econômica, agora os idosos separados, né, e sozinhos, a única coisa que lhes resta é a saudade, a solidão e um pingo de esperança de um novo recomeço, né? Um pingo de esperança de um novo recomeço. Ah, meu Deus, me ajuda a recomeçar outra vez. Me conserta, me ajuda, né? Mas recomeçar com quem? O homem não tem saúde nem paciência mais para cuidar de outra idosa. E nem virilidade para dar conta de uma novinha. E aí, como é que a gente vai fazer? Não é mesmo? Vai casar com uma velha, vai dar problema. Vai casar com uma novinha, você não tem tutano. É problema, né? Então, a mulher, né, por sua vez, cansada com o peso dos anos, não quer casar com um velho enjoado. E também não tem pique e nem dinheiro para aguentar o novinho. Ela não tem pique e não tem nem dinheiro, porque o novinho vai querer viver nas costas dela, certo? Qual será o destino dos idosos e separados e que vivem só? Qual será o nosso fim, irmão? A gente que vive sozinho. Não é mesmo? Não é bom que o homem esteja só, mas como é que vai enfrentar isso? Não é mesmo? Qual será o destino dos idosos e separados que vivem só? A culpa é de quem, irmãos? Em Lamentações 3,39 diz, de que se queixa o homem? Queixe do seu próprio pecado. Então, nós estamos conscientes, sabemos que essa situação de solidão, você que está sozinho, viu, irmão? Fiz esse vídeo para você. Você tem que ter consciência que você que foi culpado da sua própria desgraça. Se você olhar lá por que você separou, tu vai ver que não tinha nem condições de você separar. Por que você separou? Eu, por exemplo, separei por bobeira. Né? Então, aquele problema, você passa 25 anos pensando, meu Deus, em que eu errei, em que eu errei. Acaba não casando de novo, quando tá velho, vai querer casar. Né? Você não tem dinheiro para bancar certas coisas e também não tem pique mais para aguentar o trem, né? Se bem que aqui, graças a Deus, é tudo em dias, não tem problema não. Então, mas estou falando para companheiros, quase igual a mim. Então, mesmo assim, eu quero te dizer uma coisa, para você que está pensando assim, como é que eu vou fazer? Assim como Deus fez com Joquebede, já quarentona, trazendo-lhe um jovem, o jovem Arão, né? Bem mais novo que ela, casando-se e gerando filhos, entre eles Moisés, o libertador de Israel,
e Arão, o primeiro sacerdote de Israel, assim Deus fará a ti. É só confiar. Viu, irmãos? Aleluia! Mulheres, Joquebede era uma pessoa já quarentona. Ela conseguiu um menino, casou com um menino, viu? Glória seja dado o nome do Senhor, casou com um menino. Glória a Deus. Então, Deus também pode trazer um menino para você também, um jovem, né? Glória a Deus. E esse Arão viveu até 127 anos, viu? Ele era tutanoso mesmo. Então, quanto a você, homem, né? Não importa a sua idade. Continue clamando, pois assim como fez a Arão, dando-lhe a bela Eliseba, que foi a segunda mulher de Arão, né? Arão morreu a primeira, ele teve outra filha, outra mulher, né? Filha de Abinadab, está lá em Êxodo 6, 23. Então, e assim como José, viúvo de 4 filhos, veja bem a situação de José, viúvo, 4 filhos, viu? Do primeiro casamento com a Débora, né? Que foi o Matias, o Cleófas, Eleazar e Judas, não é o discípulo de Jesus, né? Então, José, quando casou com Maria, já tinha 4 filhos. Além de velho, já tinha 4 filhos. Ainda assim, Deus deu-lhe uma mulher nova, solteira, virgem, chamada Maria de Nazaré, que gerou em seu ventre Jesus Cristo, Filho de Deus. Está lá em Marcos 3,32, e essa família de Jesus aí. Então, irmãos, tudo que eu tenho para falar com você com relação ao segundo casamento é o seguinte: não se preocupe, porque se Deus não lhe providenciar, né? Deus vai providenciar, né? Assim como José, assim como Arão, né? Esses casamentos belíssimos aí. Bem, então você não se preocupe, porque se Deus não lhe providenciar uma Rebeca, ele vai colocar ao teu lado, né? Ao lado de grandes amizades, pelo menos uma pessoa muito amiga, assim como Simeão e Ana, né? Os primeiros a apresentarem o menino de Jesus. Simeão e Ana, todo mundo pensa que eles eram casados, mas eles eram amigos. Eles eram amigos, viu? Não eram um casal, eram amigos. E ambos estavam na casa do Senhor. Então, nessa igreja, Deus pode levantar uma pessoa para te ajudar, para ir na sua casa, ajudar você a fazer a comida, lavar sua roupa. Você vai na casa dela, ajuda com uma compra, e os dois vão, né? Sem, né, precisar se casar. Deus pode levantar grandes amizades, Deus pode trazer um amigo, uma amiga, viu? Não fica triste não, porque Deus está neste barco e Deus há de te restituir. José era velho, já tinha 4 filhos, mas isso não impediu de casar com a mãe de Jesus. Amém? Glória a Deus, com a Maria, que era virgem. Glória a Deus. E gerar o Salvador. Assim também, Arão também, né? Casou com Joquebede, né? Joquebede já velha, casou com Arão e pôde ali gerar o libertador de Israel. Amém? Então, Joquebede gerou, já velha gerou o libertador de Israel, lá no Egito, e Maria gerou o libertador do mundo. Aleluia, o autor da nossa fé. Então, em nome de Jesus Cristo, não fique triste, porque Deus, se Ele não te der um casamento, Ele vai levantar uma grande amiga para estar ao seu lado. Amém? Fica com Deus, viu? Desculpe aí pela demora. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também, tá bom?